Olá, eu sou a Cíntia da Ateliê As Marietas, sou brasileira e moro aqui na Itália já há um bom tempo. E é daqui da Itália que eu tô trazendo para vocês essa nova websérie. Esse molde não é meu, but let's sew it together. Eu consegui, com essa websérie, reunir as duas coisas que eu mais amo fazer, que são a costura e a viagem. Então a gente vai viajar pelo mundo inteiro, fazendo moldes, testando moldes de vários designers do mundo inteiro. A gente vai para a Ásia, para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, para o Brasil, enfim, uma série de lugares que eu vou trazer para vocês, que eu vou ajudar a vocês a interpretarem aqueles moldes que são lindíssimos e às vezes parece muito difícil da gente fazer. Vocês vão ver que com calma a gente consegue. E a primeira dica que eu dou para vocês, que não é obrigatório, porém facilita bastante a vida da gente, são as réguas de patchwork. Quem trabalha com patchwork é bem familiar, essas réguas. Essa aqui, que são réguas em polegadas. Isso vai ajudar bastante a gente a não precisar fazer a todo momento a conversão de polegadas para centímetros. Essa aqui eu uso ela bastante, principalmente quando eu aproveito retalhos, e me ajuda também a fazer os ângulos em polegada. E como vai funcionar a série? Em cada vídeo eu vou deixar o link para vocês no descritivo, que vai direcionar a aquisição do molde, que pode ser pago e também terão muitos moldes gratuitos. Quero só deixar claro que eu não recebo nenhuma comissão para poder realizar esses vídeos, são todos previamente autorizados pelas designers de cada molde. Então nesse primeiro vídeo eu estou trazendo para vocês a Pom Pom Putty da Miss Freckles, que tá lá na Malásia, e o molde ele vai estar disponível em 3 tamanhos. Esse tamanho que eu faço no vídeo é a maior e no final do vídeo eu vou mostrar para vocês os outros 2 tamanhos. O que tem de diferente essa necessaire? Além desse design super bacana, essas abinhas, a gente também tem o forro, que ele é estruturado. Então é uma coisa super diferente e ele ajuda a dar esse aspecto super bacana para a parte interna. Então eu convido vocês a virem comigo, porque esse molde não é meu, mas nós vamos costurar juntas. Eu sou a Cíntia da Ateliê As Marietas e sejam bem-vindas ao meu canal. Bom, meninas, então eu vou começar falando sobre o molde. O molde ele tá dividido na parte branca e na parte cinza. A parte branca nós vamos usar para todo o exterior e a parte cinza para manta. Aqui nós temos a parte da frente e a de trás. Essa é a parte principal do contraste. E aqui nós temos as abinhas. A aba, ela é a mesma medida para todos os tamanhos de necessaire. Então, para a pequena, a média e a grande, nós vamos usar essa mesma aba. Bom, agora nós vamos para o material. Aqui eu tenho a parte interna do forro, eu já colei uma manta bem fina, é uma manta de tecido e ela me dá estrutura, mas ela não tem volume. Isso é importante porque nós vamos utilizar a manta tanto na parte interna quanto na parte externa. Então, se eu usar uma manta muito volumosa, ela vai deixar o meu trabalho com muito volume. E aqui eu não preciso de volume, eu só preciso de estrutura. Aqui eu tenho a parte externa, também já colei a manta. E por que a manta ela é um pouco menor? Porque o que menos a gente quer aqui é muito volume na hora de costurar. Então eu vou usar essa margem como referência e assim a gente não vai ter um volume muito grande. Aqui eu tenho a parte do contraste, que também eu já colei a manta. E aqui eu tenho as abinhas, que também já estão com a manta colada. Pro zíper, cada um tem uma medida. A medida vocês podem encontrar no molde. Eu vou precisar também de um cursor. E aqui eu tô usando uma cola para tecido, é uma cola em bastão. Bom, então eu vou começar pela parte do contraste. Como eu falei para vocês, eu já colei a manta. E vejam que aqui na parte de cima, a medida é um pouquinho menor. Aqui é um pouco maior. É importante estar muito bem centralizado, porque essa manta vai ser a referência, a manta ou a entretela, ela vai ser a nossa referência de medida para o nosso trabalho. Então, eu vou começar com uma tesoura, aqui eu tô usando a tesoura de precisão. Eu vou fazer
pequenos cortes que se aproximam da minha entretela. Eu vou fazer em toda essa parte mais redonda, que é a parte de baixo, e vou fazer isso dos dois lados. Bom, depois que eu já cortei, isso aqui, esse corte ele é importante porque é o que vai garantir uma curva perfeita, que é o que nós precisamos. Então, aos poucos eu vou começar a passar a cola. Eu vou colando aos pouquinhos e fazendo bem essa curva. De que forma? Eu vou simplesmente dobrando o tecido. E vejam que cada pedacinho ele vai se sobrepondo, que é o que nós precisamos para fazer bem essa curva. Agora eu deixo secar um pouquinho, em seguida a gente vai fixar essas duas partes na parte principal da necessaire. Eu já tô com as duas partes coladas. E agora, na parte externa, a gente vai começar a fixar. Então, eu vou dobrar ao meio. Eu vou encontrar o centro e fazer um pique aqui na parte de cima. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E vou fazer o mesmo também na parte externa da necessaire. Em seguida, eu vou centralizar pique com pique. E vou passar uma costura rebatendo, vou passar um rebatido aqui em toda a volta. E também eu vou aproveitar e já fixar a parte de cima para deixar o contraste com a parte principal da necessaire. A gente vai fazer isso para os dois lados. Bom, agora eu vou fixar minha etiqueta. Como que eu vou fazer? Eu vou encontrar o centro da peça de um lado e de outro. Eu fiz um pique em cima e na parte de baixo. E aqui eu vou encontrar o centro, que é exatamente aqui. E vou medir 7 centímetros da parte de cima até o centro, que é exatamente aqui. Eu colei uma fita dupla face para me ajudar a centralizar a etiqueta, para que ela não escorregue. Então, eu vou colá-la exatamente aqui, centralizada. Bom, já fixei a etiqueta, passei uma costura em toda a volta. E para fazer um acabamento perfeito, o que eu fiz? Eu puxei todos os fios para a parte de trás, os 4 fiozinhos do início da costura e do final da costura. Eu vou fazer um nó para que o arremate não apareça na parte da frente. E aí eu posso cortar. Bom, agora nós vamos pro zíper. Eu cortei um pouquinho maior
do que a medida total, porque eu vou precisar de um espaço para colocar o cursor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é inserir o cursor. Eu não preciso me preocupar muito em centralizá-lo, porque a gente vai abrir o zíper. E aí, sim, eu corto essa ponta. Eu meço a medida total de acordo com o que tem na tabela do molde. Lembrando que eu tô usando aqui, eu tô fazendo a necessaire maior, a tamanho large. E depois do zíper cortado, eu posso abri-lo. E eu posso deixar o zíper aberto, porque nós vamos ter que usar somente com uma ponta fechada. Agora, na ponta que tá fechada, eu vou passar uma costura para poder bloquear o cursor. Então, eu não quero que o cursor saia, eu passo uma costurinha aqui pra gente poder bloquear. Em seguida, eu lembro sempre que o zíper abre para a direita e fecha para a esquerda. Então, eu vou fixar o zíper nesse sentido, centralizando aqui da parte de cima. E vou fixar com a cremalheira para baixo nas duas partes externas. Bom, então já passei o zíper aqui na primeira parte, ele ficou assim. Lembrem-se sempre de seguir bem essa curva. E agora a gente vai colocar na segunda parte, eu vou colocar aqui a cremalheira de frente para a parte principal. E o importante aqui é a gente alinhar bem as laterais. Então, eu vou pregar com grampinhos. Dessa forma, e a gente vai passar uma costura aqui no zíper. Bom, então com o zíper ficou dessa maneira. Vejam que eu passei uma costura aqui para poder bloquear o cursor. E agora a gente vai colocar o forro da mesma forma como a gente está acostumado. Lembre-se sempre, tomem cuidado para que o cursor não saia dessa parte, então tentem manter dessa forma. Agora a gente vai colocar o forro, deslocando sempre. Eu vou colocar o direito aqui na parte de cima e eu vou deslocar a agulha para a esquerda e vou seguir essa linha de onde termina a minha entretela. Bom, então eu já passei a costura. Vejam que essa margem ajuda bastante a gente a orientar na nossa costura, a medida, por isso que é importante que ela esteja bem cortada. E agora eu vou fixar a segunda parte. Fazendo a mesma coisa com a outra parte do zíper. Bom, então depois de pregado o forro, eu já posso jogar, eu posso abrir. Dessa forma, e eu vou rebater esse zíper, arrumando bem aqui a parte tanto da frente quanto a parte de trás. Eu vou passar um rebatido aqui em toda a parte da frente dos dois lados. Bom, então depois de passada de rebatido o zíper, eu vou jogar frente com frente para um lado. E forro com forro para o outro. E a gente vai fazer a mesma coisa que nós fazemos com todas as necessaires. Eu vou fechar em toda a volta
deixando uma abertura aqui na parte de baixo, com a diferença de que eu não vou passar uma costura em cima da outra, eu não vou passar uma costura aqui direto, eu vou terminar a mais ou menos 1,5 cm daqui da junção, e a mesma coisa do forro. Então aqui vai ficar uma abertura, eu vou costurar toda essa lateral até aqui assim, mais ou menos, soltando 1,5 cm para essa costura, e a mesma coisa do outro lado. Bom, depois de tudo costurado, eu deixei a abertura aqui na parte de baixo do forro. A gente já pode começar a fechar as caixinhas de leite. Então, é o que a gente sempre faz, eu vou encontrar costura com costura. Dessa forma, vou abrir bem e passar uma costura aqui na margem da entretela. Bom, depois das 4 caixinhas de leite fechadas, agora a gente já pode virar aqui pela abertura. E agora eu vou deixar um pouquinho de lado e a gente vai começar a fazer as abinhas laterais. Bom, para as abinhas também é bem fácil. Eu vou colocar frente com frente, eu vou passar uma costura aqui em toda a volta, deixando a abertura aqui na parte reta. Vou fazer isso com os dois lados. Em seguida, em vez de passar a tesoura de picotar, eu vou fazer alguns cortes dessa maneira, sempre na diagonal, não reto com a costura, eu vou fazer sempre na diagonal. E virando, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, para que eu crie esse picotado, mas eu preciso de um pouco de tecido aqui, então eu faço esse picotado um pouco maior. Dessa maneira, eu vou fazer isso nos dois. Depois de picotado, eu já posso virar. Eu acerto bem essa curva. Você pode ir no ferro para poder passar. E agora eu vou dobrar. Eu vou dobrar a parte externa, exatamente na linha onde nós temos a entretela. Então, eu vou usar como referência a cola da entretela, eu vou dobrar até encontrar a entretela, dessa maneira. Ficou dessa maneira. Bom, agora nesse necessaire, o que eu vou fazer? Aqui, pela parte de dentro, vou colocar a mão aqui dentro e vou abrir bem essa parte do zíper. Eu vou começar aqui por onde o zíper tá fechado. Exatamente assim. E vou encaixar a aba com a parte mais bonitinha pra cima. Eu vou empurrar aqui o máximo que eu puder pra dentro. E vou fixá-lo dessa maneira.
A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou chegar com o zíper aqui perto, tomando cuidado para não deixar o zíper sair, não deixar o cursor sair do zíper. Vou juntar o zíper dessa maneira. E vou fazer a mesma coisa. Agora, para finalizar, a gente vai para a máquina para poder colocar as duas partes. Bom, então eu vou começar deixando a necessaire para a parte direita e vou costurar, fechando e ao mesmo tempo rebatendo essa extremidade. Aqui eu prossigo e vou fazer e vou rebater a parte em torno. Bom, meninas, então ficou assim. Essa é o tamanho maior, a necessaire maior. Essa é a média. Vejam a diferença entre uma e outra. E essa é a pequenininha, a menorzinha. Vou mostrar para vocês a diferença entre a menor, essa é a menor e essa é a maior. Então, são três modelos, são três tamanhos de necessaire. O molde vale a pena, é um molde que dá certinho, ele bate então as medidas batem certinho. Como eu falo sempre, para quem me segue já tá acostumado, eu falo sempre que uma boa peça ela começa do corte. Então, se vocês seguirem certinho, eu aconselho vocês a colocarem o molde em cima, riscarem com a caneta e cortar bem certinho mesmo, que as medidas batem. Espero que vocês tenham gostado. É uma delícia fazer essa necessaire, é uma coisa super diferente, tanto a forma como a gente coloca essa abinha aqui, também a forma como a gente coloca essa parte mais evidente, e a caixinha de leite também, que é bem grande, ela deixa bem espaçosa, e também o forro, que é estruturado. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer esse necessaire, achei um charme. Eu falei com a Suzane e ela tem outras peças. Vocês vão lá na lojinha dela do Etsy para verem as outras peças. E eu vou fazer uma outra peça super especial. Não vou contar agora, mas eu vou fazer uma outra peça dela que é muito bacana. É um pouquinho difícil, confesso, mas ela vai sair super legal, super legal. Com paciência a gente consegue fazer tudo. Queria lembrar para vocês que eu estou usando os tecidos da minha parceira aqui do canal, que é a Cris, da Cris Demarque Atelier. E com os tecidos da Cris você consegue fazer tanto essa combinação como inúmeras combinações. Os tecidos estão sendo lançados no Brasil pela Ponto X, logo logo vocês vão ter disponibilizados aí no Brasil. E aqui em Portugal e na Europa vocês podem procurar a mim ou o Dimitri da loja Fora da Caixa em Portugal. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, até mais!